como instrumento para transmitir a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa manhã. Amém? Eu, ao observar aqui o nosso programa, eu vejo aquelas coisas que impressionam os nossos corações, porque as músicas, os textos estão muito alinhados com aquilo que Deus já colocou no meu coração. Penso sobre essa questão da palavra. Lemos sobre a fé vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos sobre clamar ao Senhor e Ele nos responder. E começamos no início desse culto falando que no princípio é aquele que é a palavra. Eu penso no Verbo eterno. O Cristo, antes da sua encarnação, lá na eternidade, já era o Verbo de Deus. O Verbo que na criação criou todas as coisas e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, com a sua boca, cada uma das suas palavras, e todas as coisas aconteceram. Creio também no Verbo de Deus encarnado, que na plenitude dos tempos desceu do céu e habitou entre nós. E a palavra nos declara e o descreve como sendo o Verbo de Deus. E vejo também o Verbo ou palavra de Deus, que nesse dia Ele nos traz vida, porque palavra viva, iluminada pelo Espírito de Deus, pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei, queridos, que uma das tarefas que pelo menos a mim mais inquietou ao longo da vida cristã é sobre o discernimento da vontade de Deus. Como saber a vontade do Senhor? Eu sei que algumas pessoas podem até não se preocupar muito com isso na maior parte do tempo, mas nos momentos mais difíceis da vida a gente para e se pergunta, e agora, Senhor, qual a tua vontade? E aparentemente eu já cheguei a dizer isso nesse mesmo púlpito, que é uma das tarefas mais difíceis da vida cristã. Mas penso por um outro lado, e o óbvio também precisa ser dito, que não é talvez a mais difícil, mas é a mais óbvia e o caminho mais simples se nós abrirmos os nossos olhos. Porque se Deus tiver que nos dizer algo, Ele nos dirá pela sua palavra. A revelação é completa. Aqueles que estão atrás de revelações estão atrás de algo que poderá induzi-los ao erro, porque o Deus eterno já se revelou a nós através do seu Verbo. E todas as vezes que nós nos assentarmos juntos para abrir este livro, nós podemos perceber que há princípios eternos sendo marcados ou tocando os nossos corações. Não é somente aquela questão pragmática ou prática do que vou fazer agora. É aquela percepção do relacionamento nosso com Deus, de como isso me afeta no agora e para a eternidade. Eu sei que vivemos um tempo dos teólogos, das redes sociais, e há tanta coisa induzindo as pessoas ao erro. Tivemos um tempo das caixinhas de promessas, e nós pegávamos ali uma mensagem para ver qual palavra de Deus para a nossa vida, porque ali só tinha coisa boa, né? Nós não colocaríamos ali aquelas palavras duras, ou palavras que nos confrontam. E temos e tivemos, em muitas situações, aquele costume de abrir a Bíblia como num processo de adivinhação, ou num processo de lançar sortes. O que é que Deus tem palavra para mim? E já teve gente que chegou até a mim, não sei se é você, vocês vão ver o que Deus quer dizer a você. Abre a Bíblia e onde puser o dedo, isso é palavra do Senhor. Eu creio que isso é muito arriscado, mas todas as vezes que nos assentamos juntos para abrir esta palavra, para examinar, para estudar, para discernir, para compreender aquilo que o Deus eterno quer nos dizer, nós nos aproximamos dele.
porque compreendemos e conhecendo melhor o nosso Senhor, nós sabemos mais a sua vontade. Você sabe, assim como eu sei, que quanto mais íntimos nós formos de alguém, melhor nós conhecemos essa pessoa, melhor nós sabemos a sua vontade. E até cheguei a pensar, enquanto refletia para essa meditação, que é no mínimo estranho para nós pedirmos: Senhor, faça-se a sua vontade. Eu sei que o nosso Senhor Jesus Cristo orou assim, mas certamente o Senhor fará a sua vontade, com, sem ou apesar das nossas orações. A nossa vontade é que são elas, se ela está ou não alinhada com a vontade de Deus. Eu estou com a palavra do Senhor aberta no livro de Gênesis, e os irmãos podem ficar mesmo assentados, porque o texto é longo, e nós vamos examinar várias porções, no capítulo 25, e eu vou ler a partir do verso 19, nós vamos caminhar por alguns minutos hoje, na história de Esaú e Jacó, e é uma história que trata de uma família, e nós estamos no mês, que normalmente é lembrado mês da família, e é interessante que a palavra do Senhor, mesmo tendo sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela não esconde as fraquezas, fracassos, incoerências do seu povo, mas ela mostra como um contraponto, como um outro olhar para a pureza, santidade e perfeição de Deus. A partir do verso 19 diz assim a palavra do Senhor: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Quando eu olho para esse texto, eu me pergunto: qual o princípio eterno? Eu vejo como princípio eterno, que pode afetar a minha e a sua vida em todo o tempo, é que o Senhor responde às nossas orações. Se eu tenho alguma coisa, seja muito minha, seja às vezes de meu interesse, ou mesmo que para outros não sejam relevantes, eu posso orar ao Senhor e ousar pedir a Deus, e Ele pode me conceder ou não. O que eu não posso tentar extrair desse texto é imaginar assim, criar uma doutrina a partir disso. Todas as vezes que você quiser que alguém engravide, basta você orar. Como eu já vi em algumas igrejas, umas profetadas, que alguém fala: tantas pessoas aqui, daqui a um ano terão filhos. Ou falam, oram, como se o poder estivesse nelas, ou na oração delas. Em última análise, o crivo, o filtro do princípio eterno é que, eu tendo os meus problemas pessoais e familiares, eu posso colocar diante de Deus. E serve para mim e serve para você. E ele orou. Havia uma situação que inquietava muito: quantas pessoas desejam ter um filho e têm dificuldades. Naquela cultura era ainda muito pior, era considerado uma maldição não poder dar uma descendência à família. Havia uma expectativa do Messias prometido de Deus, de uma linhagem santa que poderia ser ou não através dessa família. Então era angústia, e com a oração foi respondida por Deus. O versículo 22, a palavra do Senhor continua dizendo: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Outro princípio eterno. Quando eu tenho inquietações pessoais, quando eu tenho inquietações existenciais, quando há situações na minha vida que eu não sei explicar, eu tenho que ir na fonte certa, eu tenho que consultar ao Senhor. Eu não preciso e não posso ir em lugares errados. Eu insisto em dizer que algumas pessoas vão atrás dos adivinhadores, dos profetas, das benzedeiras gospel, pessoas que falam coisas genéricas e você agarra como sendo verdade que saiu da boca de Deus. Ou algumas vezes nós podemos ler a palavra do Senhor tentando encontrar nela justificativas ou argumentos para reforçar aquilo que eu já penso. Não, eu tenho que ouvir o que diz o Senhor. Ela foi consultar ao Senhor: por que está me acontecendo isso?
Havia, certamente, apesar das incoerências e problemas daquelas pessoas, propósitos eternos de Deus. E Deus próprio responde a essa oração. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais moço. Profecia, palavra que sai da boca de Deus, verdadeira profecia. A profecia é o anúncio de Deus do seu eterno propósito, não intenções, projeções ou coisas que nós podemos fazer na intenção de que vejam em nós como gurus, como profetas de última hora, ou que algumas pessoas possam às vezes até nos dar algum benefício por esse suposto poder. Mas Deus diz uma coisa muito estranha. Deus esclarece uma coisa que nos deixa um nó na cabeça. Nós costumamos avaliar a nossa vida cristã a partir dos nossos méritos. Nós vamos perceber lá no livro de Romanos uma inquietação sobre esta situação de predestinação, sobre presciência, sobre Deus dar mais atenção um ao outro. Ele diz: olha, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Nenhum deles tinha feito coisa alguma. Não há mérito em Jacó e não há mérito em Esaú, e Deus já determinou que um será maior do que o outro. Quantas vezes na casa do Senhor nós ficamos inquietos porque alguém alcança um pouco mais de projeção? No trabalho, nós queremos que sejamos sempre os maiores, e a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala que aquele que é o menor será o maior. Mas nesse caso aqui o Senhor aponta para uma realidade de algo que vai nos ensinar muitas coisas. Ao chegar a época de dar à luz, versículo 24, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto com um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome Esaú, que significa peludo. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome Jacó. Que coisa triste. O nome Jacó significava enganador, suplantador, aquele que subverte a vontade de outro. E alguém até poderia se perguntar assim: mas como é que pode alguém dar um nome assim para um filho? Enganador, suplantador. E isso vai nos ajudar, em algum momento da narrativa bíblica, a verdadeira transformação de alguém quando se encontra com o Deus Todo-Poderoso. Isso vai acontecer e ele mais tarde vai mudar de nome. Eu quero tratar disso num próximo sermão, que seria Jacó e Israel, que é o outro nome que Deus vai dar depois que ele se converte ao lutar com Deus. Mas ele era enganador, ele era o suplantador, era como se fosse uma maldição, entre aspas, que estava sobre ele. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então um era mais pacato, estava mais próximo da mãe, o outro era mais ousado e mais rústico, e era a admiração do seu pai. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Não quer dizer que nós tenhamos que fazer uma aplicação de dizer que isto é desejável nas famílias. Mas nós podemos, com um pouco de bom senso e clareza, perceber que sempre há dos pais uma proximidade maior de um e menos do outro. Isso em si não é problema algum. Isso sim é constatação da realidade. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Há umas traduções que dizem que ele chegou a ponto de morrer, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, porque eu estou faminto. Por isso também se chamou Edom. A própria palavra está dizendo, Edom, de onde virão os edomitas, tem a ver, essa palavra significa vermelho. Ele era ruivo, e ele vai vender o seu direito de ser irmão mais velho, em troca dessa comida. Inconsequência, incoerência, é trocar o eterno ou o futuro
pelo aqui e agora. Quantas pessoas trocam certos aspectos fundamentais da vida, da família, da relação com Deus e com a igreja, por prazeres momentâneos, por situações do aqui e o agora? E esta é a posição de Esaú. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus, muito antes que essas coisas acontecessem, já apontava para aspectos da vida de um e de outro. Deus, como eu disse no início dessa nossa reflexão, certamente fará a sua vontade, com, sem ou apesar da nossa vontade, mas independente disso, Ele fará, com as nossas incoerências, com os nossos erros, Ele vai se revelar a nós, através da sua palavra, como se revelou nessa história. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me serve esse direito? Já imaginaram? Você vender sua herança, vender a sua bênção, vender um monte de coisas, porque eu estou com fome, dane-se isso, não estou nem preocupado com isso. Quantas vezes da nossa boca, ou de uma atitude impensada de um dia, de uma hora, de uma situação, nós teremos consequências para o resto da vida? Há quantos anos essa história é contada para mostrar a incoerência desse homem chamado Esaú? E aqueles que são íntimos de nós, se puderem contar as nossas histórias, certamente vão falar das nossas incoerências e muitas vezes de palavras ou atos inconsequentes. Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Parece um texto comum como outro qualquer, mas isso aqui está carregado de significados quando um homem afeta todo o resto da sua vida com base numa necessidade de: estou com fome, estou com vontade de comer agora, e ele despreza esse direito. Ele se levanta e vai, não aconteceu nada, depois eu dou um jeito nisso. Se de um lado tinha um que fez uma armadilha, era um enganador, do outro há um homem que se deixa enganar. Quantas vezes nós reclamamos na nossa vida das armadilhas que nós caímos? E eu tomo aqui emprestado uma frase atribuída ao Freud, que diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Sempre nós temos a nossa parcela de responsabilidade, nós nos deixamos, e a própria palavra do Senhor, de uma outra maneira, fala desse mesmo assunto. Nós somos atraídos, enganados, engodados pela nossa própria concupiscência. Diz a palavra do Senhor: levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quais as coisas que eu tenho desprezado ao longo da minha caminhada? Quais as coisas que você tem desprezado ao longo da sua caminhada? Quais as coisas que os nossos filhos têm desprezado a partir das suas decisões? Nós vivemos um momento histórico dramático para a igreja, até bem recente. Desde que o mundo é mundo, a transmissão da fé e do evangelho, ela se dava a partir da família. Embora tenhamos igreja, congregação, tenhamos teologia, e a família com o seu exemplo, a família com a sua liderança, acabava transmitindo ou passando. Observem, há pesquisas de que aqueles que permanecem na fé têm muito a ver com pais, avós, e pessoas que demonstraram que aquela fé fazia sentido para eles, mas pela primeira vez na história, isso se reverte, não é mais assim. Que nós vivemos um tempo que os jovens vivem algo que é chamado por alguns de autonomia radical. Eles não querem se prender às instituições, nem mesmo à palavra, porque eu posso escolher e degustar aquilo que me interessa. Não estou dizendo todos, estou dizendo uma grande maioria. Esta igreja, aquela igreja, olham para os seus pais, para as instituições e dizem: eu vou me conduzir, eu vou achar o meu próprio caminho. E isso tem consequências dramáticas e devastadoras na vida de muita gente. Saltando um pouco aqui já para o capítulo
do capítulo 26, tem uma história de Isaac, que fala da fome, mas há um outro texto que me chama a atenção no final do capítulo 26, versículo 34, que fala assim: tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também de Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Para pensar nisso. Quantas vezes os pais sofrem porque os filhos não dão ouvidos aos conselhos, ao perceberem que os seus filhos estão caminhando para relacionamentos tóxicos, problemáticos, relacionamentos abusadores, e esses pais se sentem amargurados por perceber onde seus filhos estão se metendo. Isso nos traz clareza sobre questões atuais. Isso nos mostra também sobre a nossa própria relação de honrar pai e mãe, a nossa relação com Deus. Esaú vai se afundando cada vez mais na sua insensatez. Se observamos, Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho. Havia a expectativa de Isaque e Rebeca, porque viveram essa experiência, que seus filhos fossem cuidadosos nessa caminhada. E ele tomou para si 2 mulheres, que amarguraram. Não precisamos nem detalhar muito isso. Esse texto é muito claro. Já nos dá pistas do tamanho do sofrimento daquela família. Mas há um outro episódio que me intriga muito. No capítulo 27 diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, estava cego. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Aquela percepção da finitude, princípio eterno. Nenhum de nós pode viver como se fosse viver para sempre aqui. Viveremos para sempre na eternidade. Mas há certas coisas que precisam ser feitas em vida, assuntos que precisam ser falados, decisões que precisam ser tomadas. E ele chama o seu filho porque ele queria deixar a sua herança, queria deixar o controle dos seus bens, ele queria deixar a bênção, ele queria passar para o seu filho mais velho aquilo que lhe era por direito na cultura. Mas se nós nos lembramos bem, em algum momento ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele vendeu por um prato de comida. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me uma caça e prepare aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Rebeca, que foi escolhida por uma revelação de Deus, quando o servo de Abraão, Eleazar, provavelmente, ou Eliezer, como algumas traduções dizem, vai buscar, Deus orienta, é bênção na vida de Isaque. Nesse momento ela é desleal ao seu marido. Ela cria uma conspiração, porque ela queria abençoar mais o seu filho Jacó, porque ela amava mais a Jacó. Ela não sabia, talvez pudesse até saber dessa trama que havia. Mas apesar disto, a mão de Deus conduz a história. A maldade dos nossos corações não impede que Deus realize a sua vontade. Não é que Deus estivesse assistindo de longe: olha, o que eles estão fazendo? Deu tudo errado o meu plano. Não! Apesar da maldade, apesar dos problemas, Deus vai desenhando com sua graça e misericórdia a história que nos afeta até os dias de hoje. Ela diz: vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai. Ela ia imitar a comida do Esaú. Leve então seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer.
Vamos pensar um pouquinho. Era uma bênção espiritual, era a definição de uma herança. Como é que alguém pode ser abençoado com base numa trama tão suja, ardilosa, com engano, com mentira? Nós não podemos tirar desta palavra dizendo que podemos receber bênçãos de Deus apesar da mentira, mas Deus nesse momento permitiu que isso acontecesse. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Rebeca, no alto da sua insensatez e loucura, ela diz: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Quantas mães, na relação codependente com os seus filhos, assumem os erros deles, assumem os fracassos deles como sendo seus, e chegam a dizer: não, que eu vá para o inferno no seu lugar, que a doença venha sobre mim, que você não fique doente, que caia sobre mim essa maldição. E eles seguem esse plano, e Deus da eternidade olha para tudo isso e diz: minha palavra, o meu eterno propósito se cumprirá apesar da insensatez de vocês. Então ele se foi, apanhou e trouxe a mãe que os preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as suas mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito, imaginando que se Isaac pudesse tocar no braço dele, aquela pele de cabrito iria imitar o braço peludo do Esaú, ou mesmo o pescoço. Era uma trama cuidadosamente preparada. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa que o pai tinha feito. Então ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Ele escutou a voz de Jacó. Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Meu Deus, como é que o Senhor pode abençoar alguém mentindo? Ele se passando por outra pessoa. Há certas coisas que nós não podemos entender. O que nós podemos entender é que Deus, mesmo no meio do mal, mesmo no meio da podridão, Ele consegue nos abençoar. Isaac perguntou ao seu filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Desconfiado? E ele responde uma loucura, mas que nos revela algo importante. O Senhor, seu Deus, colocou no meu caminho. Envolveu Deus nessa coisa louca. O Senhor, o seu Deus, mandou o animal e eu o encontrei rapidamente. Se em um momento ele não conseguiu, depois de dias de caça, encontrar a sua própria comida, no outro, rapidamente ele chega com o alimento para o seu pai e diz: Deus, observe as pessoas que vocês conhecem, que dizem povo de Deus, que se dizem profetas do Senhor, com as suas incoerências: Deus fez, quando na verdade é podridão saindo da boca. Mas ele revela aqui que ele não era um homem convertido. Ele não disse nosso Deus, ele não disse o meu Deus, ele disse o seu Deus, porque era o Deus de Isaac. Mais tarde nós vamos repetir, mesmo aqui nos nossos tempos, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas aqui, nesse momento da história, não era o Deus de Jacó, era ainda o enganador, era ainda aquele que não era dirigido pela palavra e pela voz de Deus, era dirigido pelas suas próprias inclinações. Então Isaac disse a Esaú: chega mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Alguma coisa não estava muito boa ali no coração de Isaac. Jacó aproximou-se. Eu imagino o medo dele, o coração devia estar acelerado, e ele pensando: agora que eu vou ser descoberto, agora que eu vou ser amaldiçoado, eu vou até morrer numa situação como essa. Jacó aproximou do seu pai, que lhe apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são do Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como o de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Só que Isaac perguntou outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Mentira reiterada. Vocês sabem que uma mentira só é coberta por outra mentira, e mais outra mentira, e mais outra mentira. Isso se torna uma desgraça, de um abismo chamando outro abismo.
Jacó, meu filho, traga a minha caça para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe seu pai, comeu, também trouxe o vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, e deu um beijo. O velho estava desconfiado. Até ali ele não se conformava. Ele queria sentir o cheiro do seu filho. Mas a Rebeca não era fácil. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Eu imagino o cheiro que era, né? Do homem que ficava lá com aquelas roupas suadas, mas era aquele cheiro que o pai dizia: meu filho é um caçador poderoso. Porque a palavra nos relata em outros textos que Esaú realmente era um homem muito capaz naquilo que fazia. Isso nos ilustra uma outra questão, de que há pessoas na igreja, há pessoas na comunidade da fé, há pessoas que convivem conosco, que são excelentes profissionais, excelentes naquilo que fazem, mas isso não significa que sejam pessoas maduras espiritualmente para nós darmos a elas certas tarefas ou certas posições no reino de Deus. É comum em algumas igrejas, porque a pessoa tem uma posição social, é porque é bem sucedido nisso, naquilo, as pessoas querem honrá-los com cargos ou posições. Esse texto nos mostra uma coisa parecida. Esaú era poderoso, mas do ponto de vista espiritual era um bebê, era um insensato e um imaturo. Quando aproximou e o beijou, e sentiu o cheiro, e o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho, que Deus lhe conceda o céu, o orvalho e toda a riqueza, com muito cereal, muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvam diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, olha, ele se tornou o chefe dos outros, e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. É muito sério isso aqui. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer e, muito triste, disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e o abençoei, e ele abençoado será. Observe-se: eu abençoei e ele abençoado será. A bênção está dada, não vou voltar atrás, ainda que tenha sido enganado, a minha palavra tem valor. Nós vivemos num tempo que a palavra não significa nada. As pessoas assinam contratos, são pais e filhos que falam coisas e em seguida dizem que aquilo não é mais daquele jeito. Os políticos, quantas autoridades de todos os níveis, o pessoal filma dizendo uma coisa, depois está dizendo outra coisa, e é como se nada tivesse acontecido. A palavra não significa nada. E a própria palavra do Senhor no Novo Testamento vai nos mostrar que o vosso proceder seja sim, quando quiser dizer sim, não, quando quiser dizer não, o que passa disso é de procedência maligna. Mas ele disse: eu o abençoei e abençoado ele está, ou abençoado será. Quando Esaú ouviu essas palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E ele começa a falar sobre Esaú. Há uma profecia também para a vida dele. Então ele perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Essa fala tinha que ter sido do Jacó, porque a bênção era dele, ele vendeu, a preferência era dele. O Jacó é que podia estar nessa situação de ter perdido a maior parte da herança e da bênção do seu pai. Então Esaú pediu ao pai: meu pai, tem apenas uma bênção? Abençoe-me, meu pai. E chorou Esaú em alta voz. Amargura não é necessariamente arrependimento, é remorso, que o arrependimento significa mudança de atitude. As atitudes de Esaú que se seguem serão ainda mais de se distanciar de Deus.
Isaque, seu pai, respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, lugares difíceis, distante do orvalho, sofrimento que desce do alto céu, e você viverá pela sua espada. Haverá muita luta na sua vida, haverá muito sofrimento, e haverá sangue, e você servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do seu pescoço o jugo. Aí Deus traz a palavra de esperança e misericórdia. Você vai sofrer muito, em português bem claro, você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas quando você pensar que está tudo perdido, quando você estiver tratado, esse jugo será tirado de você. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção de seu pai que lhe dera, e disse a si mesmo: os dias do luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão. Não vou dar esse desgosto para o meu pai, só vou esperar ele morrer. O dia que ele morrer, Jacó está lascado. Só que a Rebeca, escutando isso, porque a fofoca correu ali no arraial, ela diz: foge, foge porque o seu irmão quer te matar. Havia uma bênção sobre a vida de Jacó, que também não era convertido, que também ainda não era um homem de Deus, mas Deus, conduzindo a história, vai preparando esses homens para que da descendência deles pudesse, na plenitude dos tempos, vir o Filho de Deus encarnado. Mas então, nós temos aqui, na minha opinião, uma das coisas fantásticas do coração daquele velho pai, que mesmo vendo a trama, mesmo vendo a maldade do seu filho, sabendo ele que Jacó haveria de fugir da presença irada do seu irmão, ele quer preservar a vida do seu próprio filho. Ele quer preservar a paz familiar. Ele quer preservar, provavelmente inspirado por Deus, a possibilidade de que da descendência daquele homem, observem bem, quando nós falamos de Israel, Israel de Deus, o povo de Deus, é da descendência de Jacó. Isaque, divinamente inspirado, ele preserva a vida de Jacó, ele chama seu filho. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção, segunda bênção, abençoou outra vez e lhe ordenou: não se case com uma mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Quase no leito de morte, ele dá ali outras orientações que seriam necessárias para a preservação da linhagem santa, dos guardiões da promessa, da linhagem de Sete, em contraponto contra a linhagem da serpente. Então Isaque despediu-se de Jacó, e esse foi a Padã Arã. Nós vamos refletir sobre isso depois. Próximo domingo, nós vamos voltar a esse texto, na continuidade dele, quando Jacó se encontra com Deus, e quando há uma transformação, e nós temos um dos fatos mais marcantes da história judaico-cristã. Mas a palavra diz: percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, observa, no momento em que ele foi abençoar a segunda vez Jacó, ele deu orientações. Esaú já tinha amargurado seus pais com as suas decisões de relacionamento. Agora ele fala para Jacó: não cometa o mesmo erro. O que Esaú faz? Se arrepende do que fez, clama a Deus por perdão e misericórdia. Percebendo então Esaú que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. É como o cão que volta ao seu próprio vômito. É aquele que sabe que está errado e já está tudo perdido. Agora que eu vou me lascar mesmo, eu vou fazer tudo que me dá na cabeça. Baixe a sua cabeça, fale com Deus sobre o ouvir ao Senhor, sobre a palavra de Deus viva, iluminada pelo Espírito do Senhor, que tem princípios eternos, mas apesar dos princípios eternos, escritos para todos os tempos, foi uma palavra escrita para aquele tempo, na época do Êxodo. Moisés, escrevendo essas coisas, está contando essa história para mostrar como Deus conduz, como Deus está no controle, mas tem aplicações práticas para os nossos dias. Ao longo da reflexão, eu fui pincelando algumas coisas que podem afetar as nossas vidas.
E eu te convido a pensar, quais os princípios eternos desse texto para a minha vida? Eu te sugiro que leia. Te convido a ler também a continuidade dessa história, para que nós possamos revisitá-la no próximo domingo. E se pergunte, como eu tenho lidado com as minhas decepções? Como eu tenho lidado com a bênção de Deus? Eu desprezo, eu banalizo, eu compro, eu engano, eu acho que eu posso comprar? Ou eu me submeto à boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Oremos silenciosamente, irmãos. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu te rogo pelo teu povo. Diante de tanta confusão, ó Deus, e tantas pessoas que falam em teu nome, falam bobagens que confundem o povo, eu rogo que o Senhor, pelo teu Espírito, nos preserve da confusão. Que a tua palavra seja clara para nós, que nós entendamos o teu eterno propósito, e que nós entendamos também como viver o hoje. Abençoa-nos, ó Deus, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam com a Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus os abençoe. Um bom domingo a todos.